E bateu o desespero no senhor Flávio Bolsonaro. Deu ruim aí pro Flávio, hein? Fim de semana terrível pros bolsonaristas. Olha, vamos lembrar aqui, Flávio Bolsonaro começou uma mega briga com a Michelle, ele e os irmãos dele, que culminou aí no vídeo da Michelle, que acabou minando a candidatura do Flávio Bolsonaro e sendo aí uma das últimas pás de cal na candidatura dele. Já tem aliados falando que, não tem como eu te apoiar, Flávio, porque a sua rejeição é muito grande e não tem como eu pedir voto para você, porque ao pedir voto para você, eu perco eleitores. Então, isso aí não dá para fazer. E o Flávio Bolsonaro já foi avisado aí pelos seus assessores que em 20 estados ele não tem ainda palanque garantido. Então vai ficar difícil aí pro Flávio Bolsonaro, que, em aí 3 quartos do país, você não tem palanque. Você vai precisar ou você ser o palanque, ou você vai precisar negociar aí nesse um mês e meio aí, sendo que há candidatos que acham que você nem vai manter a candidatura, você vai ter que negociar, sendo que pode ser que tenha aí mais revelações contra você que vão aumentar a sua rejeição e vão tornar mais difíceis as negociações, ou pior, caso você consiga negociar, vai melar a negociação lá na frente, porque o candidato de determinado estado vai falar: olha, Flávio, eu sei que a gente negociou, que fizemos um acordo, mas desculpa, não dá mais para eu te apoiar porque eu vou perder voto. Você está muito sujo. Então, essa é a situação do Flávio. Nisso, onde começou a briga com a Michelle, deu problema. Deu ruim aí para o Flávio Bolsonaro. E o pior, os fatos provaram que a Michelle estava certa na briga. E você fala: caramba, brigar com a madrasta já foi péssimo. O vídeo dela dizendo que ele foi machista com ela, dizendo que ele tratou ela mal, que foi rude, já foi péssimo. Só que a coisa pior é quando, depois, a pessoa que causou a briga toda, que foi o Ciro Gomes, vai lá e mostra que a Michelle estava certa. Por quê? Porque vamos lembrar como começou a briga de Flávio e Michelle. A foi até o Ceará e na cara do André Fernandes, que é o bolsonarista mais famoso do Ceará, e na cara do Flávio Bolsonaro, falou que, olha, a parceria com o Ciro Gomes tem que ser revista. Vocês vão apoiar o Ciro Gomes e o Ciro Gomes vai apoiar vocês aqui no Ceará. Mas o Ciro Gomes já xingou a família Bolsonaro várias vezes. Não façam parceria com ele porque ele não é confiável. E a Michelle não falou que o Ciro não é confiável porque ele já xingou o Bolsonaro. Olha, o Valdemar Costa Neto já xingou o Bolsonaro antes. A maioria dos aliados do Bolsonaro hoje já xingaram o Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro já xingou o Bolsonaro. Por que o Ciro Gomes que não é confiável? Porque o Ciro Gomes nunca foi confiável em nada do que ele fez. Em absolutamente nada. Nem na esquerda. Ele enganou muita gente de esquerda para ser linha alternativa da extrema-direita. Eu lembro que quando eu falava isso aqui no Plantão Brasil em 2019, 20, 21, até em 2022, muita gente, muitos até então ciristas, me xingavam nos comentários. E eu falava em 2019, olha, vocês acham que o Ciro Gomes é esquerda, mas ele não é. Eu mostrava aqui capas de jornal de quando ele era ministro da Economia e falava: o Ciro Gomes é o cara que mais defendia a privatização no Brasil. Ele é o cara que mais privatizou no Brasil inteiro, na história. Tá? Talvez só aí o Bolsonaro, com os crimes que cometeu e o Temer do pré-sal, tenham passado aí o que fez o Ciro Gomes lá atrás. E aí, tudo foi comprovado, o Ciro Gomes é aquele traidor. E a Michelle já sabia que ele era traidor, porque o cara já traiu na direita, já traiu na esquerda, já mudou de partido mais de 10 vezes, sempre traindo o partido anterior. Não ia trair a família Bolsonaro? É óbvio que ia. Aí o Flávio, na época, chamou a Michelle de burra. Os filhos todos do Bolsonaro saíram para atacar a Michelle coordenadamente. Ele chegou a chamar a Michelle de autoritária. Aí ele ligou para a Michelle e falou um monte. Aí disse que ela tinha que se recolher, que ela não manda nada. E aí a Michelle tá lá no meio do fascismo, ela é fascista, eles são também machistas e trataram ela com machismo. E aí, tá. O que acontece é que mantiveram a aliança com o Ciro Gomes. A Michelle fez aquele vídeo enorme, de 27 minutos, para explicar a briga toda, contextualizar, falar: olha, jogaram o senador Eduardo Girão do Partido Novo no lixo para apoiar o Ciro Gomes. É uma loucura o que está fazendo aí a família Bolsonaro, deixar aliados que estão com eles e não abrem desde 2020, 2019. Olha, o Girão estava com a família Bolsonaro em 2020, no meio da pandemia, e ele ia lá na CPMI da Covid tentar enterrar as investigações contra o Bolsonaro e defender cloroquina e fazer discurso antivacina para todo mundo ver, tá? Esse era o cara, aliadão. Não, vamos deixar esse cara de lado, apoiar o Ciro Gomes, tá bom. O Ciro Gomes, ele foi pro PSDB, de onde nunca deveria ter saído, aliás. Aí, o candidato do PSDB era o Aécio Neves.
Porém, o Aécio Neves conseguiu uma coisa, conseguiu uma proeza. Ele conseguiu ser o único candidato com a rejeição no patamar do Flávio Bolsonaro. Então, as últimas pesquisas já não levam Aécio Neves. Mas as pesquisas que levavam Aécio Neves tinham uma coisa: maior rejeição, Flávio. Segunda maior, Aécio Neves. Terceira maior rejeição, Lula. Fala, caramba, Aécio Neves ele não é o cara mais conhecido, mas ele tem a maior rejeição. Aí, Aécio Neves retirou a candidatura, óbvio. Ele não vai querer ficar sem foro privilegiado e correr o risco de talvez ser preso por algum dos inúmeros e incontáveis crimes que cometeu. Aliás, talvez o maior exemplo de impunidade do Brasil seja Aécio Neves. Aí, lembra até de um delegado que fazia denúncia sobre Aécio Neves, de repente o cara apareceu morto com 2 tiros, mas segundo a polícia de Minas Gerais foi suicídio, tá? O cara tirou a própria vida com 2 tiros. Aí a família do delegado falou, olha, ele não tinha nenhum problema de depressão, de nada, cara super feliz, não tem como ele ter tirado a própria vida. E aí Ciro Gomes foi perguntado, pois bem, agora que Aécio Neves não é mais candidato, o que vocês vão fazer, né? Ciro Gomes, apoiado pela família Bolsonaro para ser governador do Ceará, contra o PT. Fez acordo com a família Bolsonaro. Tá aqui a resposta do Ciro Gomes. O que ele vai fazer agora que o Aécio Neves não é mais candidato? Com vocês aí, ó. Ciro. Em relação à disputa presidencial, vai declarar apoio a algum candidato aí? Eu era pré-candidato. Você lembra? Até um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido, o que vai ser o rumo do PSDB. Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos, me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, tá falando coisas muito, muito verdadeiras, embora que ali tenha exageros, também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto do Ceará. Saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote, por exemplo. Hoje, o nosso senador que vai se posicionar em relação à disputa presidencial. Por quê? Peraí. Caiado e Renan Santos. Pô, mas e o Flávio Bolsonaro, que comprou briga com a esposa do pai dele, a quem ele disse que teria estancado se já não... Vou fechar aqui, tem muita luz. Se ela não fosse esposa do pai dele, ou seja, chegou aí a ameaçar de morte a Michele Bolsonaro, comprou briga com boa parte do bolsonarismo, aí por conta dessa briga perdeu aí 100% o apoio do Nicolas Ferreira. Vamos lembrar aqui, falei nos vídeos passados, o Nicolas Ferreira disse aí num podcast que ele ia dar prioridade para a eleição de Minas Gerais e não para a eleição nacional nesse momento, porque Minas Gerais é a única prioridade dele, ele está sem tempo para outras questões, ou seja, praticamente disso, não vou apoiar o Flávio. E aí o Nicolas Ferreira começou a fazer um monte de post apoiando a candidata dele lá em Santa Catarina, apoiando o candidato em Roraima, ele foi lá apoiar o Hélio Negão lá em Roraima, apoiando candidatos de vários estados logo depois de dizer que não ia apoiar o Flávio Bolsonaro tão explicitamente, porque não tinha tempo para assuntos que não são de Minas. Ou seja, ele escancarou que não apoia o Flávio porque não quer, e esse apoio dele, desapoio dele, né, ao Flávio Bolsonaro, se fortificou depois da briga com a Michele. Aí o Flávio Bolsonaro perdeu 2 dos maiores cabos eleitorais. Vamos lembrar, o Nicolas tem um alcance muito maior que os 3 filhos do Bolsonaro juntos. A Michele tem alcance maior que todos os filhos do Bolsonaro. Não juntos, mas se fosse ranquear, ela é a pessoa com o sobrenome Bolsonaro com maior alcance no Instagram e no TikTok. Ele perdeu esses 2 cabos eleitorais, ainda ganhou o cabo contra, né, que a Michele tá contra, e vamos lembrar, o Nicolas, mostrei aqui no vídeo passado, passou a compartilhar nas redes sociais dele, tanto nos stories não é todo dia não, mas no Instagram, no Twitter dele e no Facebook, ele passou a compartilhar posts do Constantino e de contas ali, tem uma conta Space Liberdade, que são contas de extrema-direita anti-bolsonaristas. E ele passou a divulgar isso. E quando alguém com 15 milhões de seguidores compartilha algo de outra conta, é porque está querendo promover. E no caso, não é que o Nicolas compartilha ali algo que precisasse ser compartilhado, porque foi uma informação que só o Constantino tem. Não. Ele pegou post do Constantino falando sobre alguma notícia, e aí compartilhou o Constantino falando sobre essa notícia. Podia compartilhar só o link da notícia, só o print da chamada da notícia, mas não, ele compartilhou o Constantino compartilhando a notícia. Que é promover, aí você vê. E aí ele arranjou essa briga toda, o Flávio Bolsonaro, para apoiar o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes chegou e fez o quê? Falou, não, sou amigo do Caiado. O Caiado está dia sim e dia também atacando o Flávio Bolsonaro.
já chamou o Flávio Bolsonaro de corrupto, já falou que ele é amiguinho do Vorcaro, que ele recebeu dinheiro roubado do Vorcaro, já chamou o Flávio de tudo que é nome. Já culpou o Flávio pelas tarifas ao Brasil. Olha, o Caiado podia entrar na linha da extrema-direita, e ele é de extrema-direita, vamos lembrar, ele foi reeleito governador com o apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro apoiasse outra pessoa em Goiás, o Caiado provavelmente não teria sido reeleito, tá? Aí, ele podia entrar na linha do Flávio Bolsonaro e falar, não, olha, essas tarifas são culpa do Lula, e inventar que o Lula não quis negociar, ou coisa do tipo. Porém, não, o Caiado entrou naquela de falar, ó, a culpa é do Flávio, é da família Bolsonaro. O Renan, do MBL, vamos lembrar, o Ciro Gomes, que alguns achavam que era de esquerda, tá cogitando aí apoiar um cara de extrema-direita, que é amigo dele, ele tem amigos aí de extrema-direita, e um cara que é abertamente nazista, tá? Vamos lembrar, o pessoal lá do MBL, o Renan, eles falaram que ele se emocionou com uma análise que foi feita do partido deles, lá nos Estados Unidos, de um cara que comparou o partido deles ao partido do Hitler. E eles se emocionaram, ficaram felizes, falaram que ninguém entendeu tanto os objetivos das visões deles quanto esse cara de extrema-direita estadunidense, que também é nazista, e que comparou com o partido do Hitler. Que coisa. Esse é o cara que o Ciro Gomes quer apoiar, mas não o Flávio. Só faltava o Ciro Gomes falar, olha, tô vendo aí também tem o Zema, que eu gosto dele também, ó. Em última hipótese, até o Lula não, porque o Ciro não é de esquerda. Mas capaz ele elencar todos e não falar o Flávio. Aí o Flávio ficou sem apoio da Michelle, sem apoio do Nicolas, sem apoio do Cleitinho, sem apoio de vários bolsonaristas que ficaram ao lado da Michelle, da Maris, etc. E sem o Ciro também. E pior, lá no Ceará vai ser obrigado a apoiar o Ciro. Mesmo assim. E o Ciro sem apoiá-lo. Por quê, Thiago? Porque se ele for apoiar agora o candidato da Michelle Bolsonaro, que é o Girão, que estaria pedindo voto pro Flávio, apesar de ser do Partido Novo, que é o partido do Zema, mas agora vai pedir pro Zema, aí ele fica desmoralizado. E pior, desmoralizado frente a uma mulher que lá na extrema-direita pior, 1000 vezes pior, tá? 1000 vezes pior. Aí fica ruim, né? Aí não dá pra ele. Então ele vai ser obrigado a apoiar o Ciro Gomes, porque se ele não apoiar o Ciro Gomes também vai ter outra, que vão falar lá, pô, então você está entregando a eleição nas mãos do PT. Porque a única chance de alguém que não é do PT ganhar a eleição é se o Ciro Gomes, com o apoio da família Bolsonaro, for o candidato aí da extrema-direita, ele consegue enganar algumas pessoas de esquerda, o Ceará é o estado dele, então ele consegue. Tem chance de ganhar? Alguma chance tem. Mas se não for isso, não tem chance nenhuma de ganhar do PT lá no Ceará. Aí fica ruim, né? Falar, velho, ficou bem ruim. É isso aí, ó.